Neste 21 de janeiro de 2022, o Ministério da Saúde do Brasil autorizou a utilização da vacina do Butantan, a Coronavac, para crianças a partir de 6 anos de idade até adolescentes de 17 anos de idade, excluindo aí aquelas crianças e adolescentes que tenham condições de imunossupressão, que tenham alguma doença que afete seu sistema imune ou que utilizem algum medicamento que afete seu sistema imunológico. Desconsiderando essas crianças que não estão incluídas nesse processo de vacinação, todas as outras crianças do Brasil estão autorizadas à utilização da vacina a partir de 6 anos de idade. A Coronavac é uma vacina desenvolvida pelo Butantan juntamente com a Sinovac, que é uma farmacêutica chinesa. Essa vacina ela utiliza aquela plataforma já velha conhecida do vírus inativado, que é utilizada em diversas outras vacinas no mundo inteiro. E aqui no Brasil a gente tem diversos exemplos, como por exemplo a vacina da gripe, que também utiliza essa tecnologia do vírus inativado, que é inoculado no corpo para estimular uma resposta imunológica e proteger aquela pessoa que utiliza aquela vacina de eventos mais complicados e mais graves daquela doença específica que a vacina está visando proteger. Então, essa vacina do Butantan, ela é uma vacina que utiliza essa tecnologia e já vem sendo amplamente utilizada no Brasil. Foi a primeira vacina utilizada no Brasil contra o coronavírus nos pacientes adultos. No começo ali de 2021, a gente teve essa utilização para a população idosa e para os profissionais de saúde, né? Eu mesmo fiz a utilização dessa vacina, assim como diversos colegas da área de saúde que estavam na linha de frente desde o começo da pandemia. E essa vacina ajudou bastante a proteger essa população que estava na linha de frente, e também os idosos no Brasil que utilizaram inicialmente a vacina Coronavac. Os números e a realidade está aí para provar que a vacina foi muito efetiva em proteger principalmente o desenvolvimento de quadros graves e de morte. A gente sabe que a vacina, desde o início, a gente sabe disso, que a vacina ela não serve para evitar a infecção. Ao se vacinar, você pode sim ter um novo quadro, ter um novo diagnóstico de Covid, assim como diversas outras doenças, assim como a vacina da gripe, a gente vacina e pode sim ter gripe. O objetivo da vacina é evitar casos graves, evitar casos que levem a internamento, que levem a necessidade de UTI, que levem também à morte. Para a autorização da Coronavac aqui no Brasil, a Anvisa e o Ministério da Saúde utilizaram dados que foram divulgados a partir do processo de vacinação com a Coronavac para crianças em outros países, né? A China foi um grande exemplo. A China foi o primeiro país do mundo a começar a vacinar crianças contra o coronavírus. Eles começaram a vacinação lá em julho de 2021, com a vacina também com a mesma tecnologia, nessa mesma plataforma de vacina com vírus inativado. Essa vacina começou a ser utilizada lá. De acordo com dados divulgados pelo próprio Ministério da Saúde aqui do Brasil, estima-se que algo em torno de 200 milhões de pessoas, 200 milhões de pessoas tenham sido vacinadas na China até essa idade aí, de 3 a 17 anos. Então, a gente lembra que a China é um país de dimensões aí continentais, são 1,4 bilhões de habitantes, e eles divulgaram esses dados que o próprio Ministério da Saúde aqui do Brasil confirmou e divulgou também que 200 milhões de crianças entre 3 e 17 anos tinham sido vacinadas. Então, 200 milhões de vacinados para essa faixa etária é praticamente a nossa população. A nossa população aqui no Brasil é de 200 milhões de habitantes. Imagina, a China tem 200 milhões de crianças e adolescentes entre 13 e 17 anos vacinados. Foram divulgados dados demonstrando que esses vacinados na China apresentaram pouquíssimos sintomas importantes após a utilização da vacina. Houve uma demonstração de imunogenicidade produzida a partir da utilização dessa vacina, ou seja, a vacina gerou a produção de anticorpos e, principalmente, é uma vacina segura, que trouxe pouquíssimos efeitos colaterais, aqueles usuais que a gente conhece, como dor local, febre, algumas crianças com um pouco de prostração, mas nenhum efeito colateral grave. Outro dado importante também, que foi utilizado para embasar essa autorização, foram os dados divulgados pelo governo chileno. No Chile também se utiliza a vacina Coronavac para crianças a partir de 3 anos de idade. De acordo com o governo chileno, mais de 3 milhões de crianças fizeram uso da vacina por lá. E os efeitos colaterais identificados também foram efeitos mínimos, efeitos que nós já estamos acostumados e que não trouxeram nenhum risco de gravidade ou nem de risco de morte para as crianças que fizeram uso dessa vacina. Aqui no Brasil, a aprovação dessa vacina se soma à já autorizada vacina da Pfizer, que já havia sido autorizada poucas semanas antes para crianças a partir de 5 anos de idade. Com a aprovação dessas duas vacinas, a gente tem agora sim um bom arsenal para a proteção das nossas crianças, que têm sido cada vez mais contaminadas, principalmente com essa nova onda aí da Ômicron. A população idosa, a população adulta do Brasil vem sendo bem vacinada, uma boa cobertura com primeira, segunda e terceira dose. Essas pessoas
tem tido, sim, contato com a doença, tem manifestado diagnóstico, mas com um quadro muito mais leve. E nossas crianças, consequentemente, com essa nova variante, com o retorno das atividades habituais, com o retorno de escola, com afrouxamento aí daquelas medidas restritivas que a gente tinha no início da pandemia, nossas crianças ficaram mais expostas e estão se contaminando mais frequentemente. Isso é uma coisa que a gente tem percebido na prática. Quem está aí no dia a dia do trabalho, no enfrentamento, na linha de frente do Covid, tem visto cada vez mais crianças contaminadas com o vírus. Obviamente com sintomas leves, como já era esperado, como a gente já sabe, a gente já tem esse conhecimento construído desde o início da pandemia. Essa variante, assim como as outras variantes, assim como o coronavírus desde o início da pandemia, ele realmente se manifesta com poucos sintomas na criança, né? É uma evolução realmente um quadro mais simples, menos grave, com pouco risco, mas de fato a gente tem verificado que mais e mais crianças têm apresentado o diagnóstico. Então a vacinação é sim importante por diversos aspectos. O primeiro aspecto que a gente deve considerar é produzir a imunidade de rebanho. Para a gente conseguir produzir aquela imunidade de rebanho que vai proteger toda a nossa população e todo mundo, a gente vai precisar incluir sim as crianças nesse processo de vacinação para que a criança não acabe não sendo um vetor de transmissão desse vírus para as pessoas com comorbidades ou pessoas mais velhas. Uma outra questão que a gente já sabe também é o surgimento da síndrome pós-Covid. É uma síndrome que é rara também nas crianças, mas que pode acontecer. É uma síndrome que traz um certo risco para aquelas crianças que apresentam esse quadro. Então, vacinar vai proteger também a possibilidade do surgimento dessa síndrome pós-Covid. Uma terceira coisa também importante é esse surgimento de variantes que a gente nunca sabe direito o que é que pode acontecer. Então, para evitar esse risco, vacinar nossas crianças é uma estratégia fundamental. Sempre, obviamente, seguindo a recomendação da OMS, que recomenda que a prioridade dos países deve ser sim a vacinação dessa população de risco, população com comorbidade, população idosa. Tendo sido vacinado essa população que tem de fato mais risco de desenvolver uma doença grave, aí sim se deve priorizar a vacinação de adolescentes e de crianças. A ordem de priorização da vacinação com a Coronavac vai ser estabelecida por cada município que vai ter a vacina aí disponível. O intervalo de aplicação é o mesmo intervalo dos adultos, são 28 dias, 4 semanas entre a aplicação da primeira e da segunda dose. A dose de aplicação é a mesma, então a dose de adulto é a mesma dose que vai ser aplicada nas crianças aqui no Brasil, a partir de 6 anos de idade. E um detalhe importante é, se essa criança apresenta sintomas respiratórios, deve-se aguardar um tempo para que seja feita a vacinação. Se essa criança ou adolescente tenha tido diagnóstico de Covid, o tempo a se aguardar para que seja dada a primeira dose da vacina também é de 4 semanas. Então, teve o diagnóstico, aguarda 4 semanas e faz a utilização da vacina. Lembrando que em 2022 a gente tem disponível a vacina para o Covid no Brasil, Coronavac e Pfizer. Muito provavelmente aí em março, abril, a gente vai ter disponível também a vacinação para a gripe, que vai ser muito importante. Uma cobertura mais ampla da vacinação da gripe aqui no Brasil esse ano de 2022, para que não aconteça o que aconteceu no final do ano aqui de 2021, que a gente teve as emergências superlotadas de crianças e adolescentes com sintomas gripais por conta de uma baixa cobertura vacinal em 2021. Então, em 2022, a gente tem que atentar para esse calendário de vacinal que se aproxima, vacina da Covid e vacina da gripe, que a gente vai ter aí para frente. Como mensagem final, gostaria de orientar a todos vocês que vacinem seus filhos, se seus filhos apresentam a idade para vacinação, se estão aí na ordem de prioridade nos municípios que vocês moram. É importantíssima a vacinação. Coronavac é uma vacina segura. Se a gente considerar aí os números gerais da China, que tem aquela população gigantesca, a Coronavac, em números gerais absolutos, é a vacina mais utilizada em crianças e adolescentes no mundo. E o que a gente sempre tem visto nos estudos de divulgação de governos que monitorizam esse processo de vacinação é que os efeitos colaterais têm sido mínimos. Imagina aí, 200 milhões de jovens, crianças e jovens vacinados com Coronavac na China, 3 milhões de vacinados no Chile. Na Argentina a gente tem 2 milhões de vacinados. A gente tem até um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Na Argentina não é a Coronavac, mas é uma vacina da Sinopharm que utiliza a mesma plataforma de vacinação que é o vírus inativado. Então, é uma plataforma muito semelhante. Então, os números no mundo demonstram que a vacina é segura, é efetiva e essa é a estratégia, a única arma que a gente tem para combater esse vírus e terminar logo essa pandemia. Não existe nenhum tratamento para a Covid. Então, se seu filho tem Covid, o tratamento que os médicos vão instituir aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo serão tratamentos
sintomáticos, a depender do quadro que aquela criança apresente. Mas não existe um medicamento para tratar a Covid. Ivermectina não tem nenhuma comprovação de que traga algum efeito para a Covid. Hidroxicloroquina não existe nenhuma comprovação que traga algum benefício para a Covid, principalmente em crianças. Então, nossa arma para combater essa pandemia é sim a vacinação, e a gente tem visto isso na prática. Com essa nova onda da Omicron aqui no Brasil e no mundo, a gente tem percebido que o número de casos tem aumentado bastante, não se refletindo em quadros de gravidade. A gente não tem visto aquele número de mortes que a gente tinha visto antigamente, a gente não tinha visto aquele número de internações que a gente tinha visto aí nos últimos 2 anos. Então, está patente e evidente os benefícios da vacina. Então, se você tem um filho aí que está na idade de vacinação, não perca tempo, vacine seu filho. Esta é a recomendação das instituições sérias de todo mundo, Ministério da Saúde do mundo inteiro, Estados Unidos, Canadá, União Europeia, Brasil, China, Chile, no mundo inteiro, as pessoas, as instituições sérias estão recomendando a vacinação contra o Covid e, quando possível, a vacinação das crianças contra o Covid.